Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus continue com todos. Mais uma vez, todos são bem-vindos nesse tempo de culto, adoração a Deus. Um dia como o outro, que é culto a Deus. E nesse culto, nós temos alguns elementos que faz parte da liturgia de culto a Deus, está no Novo Testamento. Nós teremos a admissão de novos membros, né? Isso para nós, meus irmãos, é um tempo de muita alegria. A gente festeja isso e louvamos a Deus por essa oportunidade. Sempre desejamos que o resultado do que acontece aqui seja realmente fruto de uma transformação nessas vidas. Eles tenham sido discipulados, eles tenham caminhado com a igreja, entendido o Evangelho. Isso é muito importante para nós. A primeira igreja batista aqui de Montemor, ela nunca foi atrás das pessoas e forçou uma admissão. Pelo contrário, em alguns casos nós conversamos e pedimos que aguarde mais um pouco para que consolide essa fé, esse desejo de servir a Deus, o entendimento sobre a igreja. A gente está bem tranquilo quanto a isso, mas ainda assim sabemos das lutas que são para aqueles que começam no Evangelho. Desafios, o pecado que tão de perto rodeia cada um, tem sido motivo de nossas orações, mas sabemos e agradecemos a Deus por Ele transformar nessas vidas. Sabemos que Ele transforma e agradecemos porque de fato Ele transforma. Eu quero, meus irmãos, chamar aqui à frente, nós vamos ter esse momento de profissão de fé. Para nós é um tempo importante, a profissão pública de fé. Agora deixa eu falar uma coisa. Aqui é como se fosse de fato um resumo. Ninguém vai conseguir falar a vida toda aqui, nem é para isso, não temos tempo para isso. O que tem que ser observado nesses irmãos é ao longo da nossa caminhada. A grande parte deles, com certeza, estão indo para 2 anos aqui, 1 ano e meio no mínimo, andando conosco. Eles participaram de uma classe de preparação um bom tempo, tivemos o cuidado de ensinar, usamos basicamente confissão de fé, mas obviamente a Bíblia, né? Doutrinas bíblicas foram ensinadas a eles todos. Olhamos, observamos, percebemos a frequência, estar aqui na igreja, isso é importante. Então, meus irmãos, eles estão sendo observados ao longo do tempo. Consistiu também nesse trabalho de verificação a visita presbiterial, ou seja, os presbíteros se organizaram e fizeram visitas a esses irmãos. Todos recebem visita, né? Não há exceção. E o que nós fazemos nas visitas? Nós entramos na casa, preferencialmente, às vezes não dá para ser assim, mas normalmente entramos na casa do novo discípulo, porque além de nós perguntarmos, ouvirmos o testemunho dele pessoalmente, a gente também observa o ambiente, né? Onde ele vive, a família, alguma coisa dá para se perceber. A gente procura fazer isso, gostamos de estar na casa dos novos membros. Então eles foram perguntados em várias situações, desde conhecimento da fé, testemunho de fé, evangelho, por que creem, por que precisam de Cristo, perguntas assim. O que você entende sobre igreja, o que é a igreja para você? São perguntas essenciais para a gente entender que Ele não sabe tudo, nem nós sabemos, dominamos tudo, mas nós percebemos o ponto da fé desses irmãos. Para nós isso é importante. Então eles foram sim já entrevistados, deram um bom testemunho, e quando eles chegam aqui, nessa condição de hoje, eles já passaram por esse princípio, essa observação. Então o presbitério, justamente, a diretoria da primeira igreja batista está encaminhando esses irmãos com força de proposta para serem aceitos hoje como membros dessa igreja. Mas eles também darão um breve testemunho pessoal. Eu sei que muitos deles ficam nervosos, sabe como que eu faço? A nossa preocupação não é saber o quanto você conhece teologia. Pelo menos hoje não estamos preocupados com isso. O tempo vai te ajudar nisso, fiquem tranquilos. Mais ouvirmos mesmo, falar alguma coisa sobre a sua fé. Eu quero convidar esses irmãos que vão então participar. Nós temos 5 batismos e 3 aceitação por aclamação. Está tudo bem aqui, né? Não temos as perguntas, temos uma água fresca com batizado.
Muito bem, aqui, meus irmãos, temos então nossos irmãos, o Gustavo, a família do Gustavo, parte deles já se tornaram membros da vez passada, inclusive, né, suas quase que irmãs, né? A gente chama de irmãs, que são as primas deles que vivem juntos. Elas já atuam conosco aqui ajudando na música, são muito prestativas também. E aí vem a Letícia, também a Letícia começando a vida nova, agora em Cristo, continuando. Laís também, a Laís já está com a gente desde a vez passada, ela se esperou mais um pouco, a gente conversou com ela, vamos esperar a Laís, porque ela completa o ciclo de estudo. A Laís, a Késia e o Efraim, né, são casados, eles também estão conosco já há um bom tempo, têm abraçado a fé e têm nos alegrado muito, todos eles, né? Quando a gente vai conversando com eles, nós vamos percebendo o cuidado de Deus e a transformação de Deus entre eles. E o Nicolas, carinhosamente, né, é o mascotinho, é o mais novinho, mas uma bênção, meus irmãos, também ter o Nicolas na classe. Como eu dei aula para a maior parte do tempo para eles, a dedicação, né? E eu estou falando disso de uma forma especial por ser uma criança, né? Mas tem amado a Deus, isso é muito bom. Isso é muito... Crianças aí, ó, amem a Deus. Desejar ser batizado é bom, tá? Isso é desejável. O tempo certo Deus prepara, mas é importante. Isso é fruto da conversão, da transformação que Cristo faz lá dentro do nosso coração. Quando nós tratamos com eles, eu pus aqui alguma coisa, falamos de salvação, igreja, inclusive ética também, perguntas na área ética, principalmente para os mais velhos, obviamente. Poderiam responder algumas coisas bem atuais e que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Falei com eles assim, não precisa ser um testemunho longo. E depois, se alguém desejar fazer alguma pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum. A igreja, isso é para a igreja fazer mesmo. Mas eles vão dar um testemunho para dar uma base, um pouco do que eles creem. Bom dia, irmãos. Eu sou o Gustavo. Algumas pessoas me conhecem por conta das meninas, do meu tio e da minha tia. Eu já congrego aqui há um certo tempo e era para mim ter sido aclamado na outra vez, mas não deu certo por conta de trabalho. Dessa vez a gente conseguiu. Eu gostaria de dizer que eu me converti na minha adolescência, quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Encontrei Jesus como uma fonte de amizade também. Foi muito importante para mim. Foi um seguro muito forte para mim. Posteriormente eu acabei me convertendo realmente. Na minha outra igreja fui batizado. E desde então tenho tido fé, algumas vezes de idas e voltas, mas agora nós nos esforçamos para ficar em um lugar que a gente acredita que seja certo. Eu fui quem acabou encontrando a igreja para minha família e fiquei para ser aclamado depois. Meio engraçado, mas estou muito feliz de fazer parte desse corpo e de todos vocês, dessa igreja. Eu separei 2 versículos, vou ler aqui rapidinho. São muito importantes para mim. Romanos 8,18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Gustavo, ele chegou numa quinta-feira, que eu me lembro, né, Gustavo? Uma quinta-feira foi a primeira vez que você veio, pelo menos sozinho aqui. Aí, fez uma porção de perguntas, assim, para mim. Mas depois é interessante que a família dele veio, né? A família se tornou membro da igreja já, os familiares. E ele, por isso que ele falou, ele ficou mais por último. Mas tem mostrado uma fé convincente, graças a Deus por isso. A Letícia, filha da Bel e do Zé Luiz, que estão aí os pais também, para nós a alegria da Letícia. Ver você aqui dando testemunho. Ela vai ler o testemunho dela também. Bom dia, igreja. Bom, é com muito nervosismo que eu leio a minha confissão de fé. Hoje, diante de Deus e da igreja, declaro publicamente meu desejo de ser batizada e minha fé em Jesus Cristo. E compreendo que o batismo é o nascimento de um novo eu para a vida cristã. Cresci dentro da igreja, mas em um momento delicado, o inimigo me destabilizou com pecados do mundo. Com muita oração,
fé e ensinamentos pastorais, Jesus me trouxe nova vida, esperança e me perdoou. Compreendi o tamanho do amor de Deus e o preço que foi pago na cruz para me salvar. E é um privilégio inexplicável saber que posso me assentar à mesa e poder participar pela primeira vez da ceia do Senhor. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A Laís, como assim também o Efraim e a Kézia, meus irmãos, eles estão tempo com a gente e têm dado um testemunho de fé, às vezes nos impacta também, né? Porque é um desafio muito grande a vida deles, né? E essa nova fé. Né? Então, a Laís agora está, como nós dissemos, não foi da primeira vez, mas da segunda vez ela está se tornando membro, é o tempo certo, ela vai dar o testemunho dela. Fique bem à vontade, tá, Laís? Bom dia, igreja. Fui criada em um lar cristão. Ouvi falar sobre Deus desde a infância. Porém, durante muitos anos, fui apresentada a um evangelho confuso. Sempre associei a fé a falsas profecias, promessas de bênção e principalmente ensinamentos que a salvação era resultado de obras humanas. Por causa disso, vivi por muitos anos focada no que fazer, não no que não fazer, e também baseada em aparências. Eu acreditava que precisava conquistar a salvação apenas através das minhas obras. Na adolescência, me afastei da igreja e mergulhei ainda mais no pecado, vivendo distante de Deus. Aos 22 anos, retornei para a igreja, na qual eu frequentava, e fui batizada, porém acreditando que apenas o batismo salvaria os meus pecados, porque fui ensinada também que depois do batismo não poderia pecar. Como acreditava que a salvação dependia das minhas obras, ao longo do tempo fui ficando frustrada, porque sentia que nunca era suficiente o que eu fazia. E na verdade não era suficiente, porque ninguém pode alcançar a salvação por seus méritos próprios. Há cerca de 3 anos comecei a acompanhar conteúdos cristãos na internet, e através de um testemunho de um rapaz que havia sido convertido e deixado a igreja que eu frequentava, comecei a questionar algumas coisas que havia aprendido. Isso despertou em mim o interesse de conhecer mais sobre a palavra e compreender melhor o evangelho. Com o tempo, senti a necessidade de deixar a antiga igreja que eu frequentava e em busca de uma igreja que pregasse fielmente as escrituras. Durante esse processo, o Senhor me guiou até essa igreja. E aqui, através dos discipulados e a comunhão com os irmãos, através da pregação da palavra, meu entendimento tem sido fortalecido e transformado. Foi nesse caminho que eu compreendi que a minha esperança não está nas minhas obras, mas na obra perfeita da cruz. Hoje declaro minha fé a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e verdadeira. Reconheço que estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas fomos reconciliados com Ele por meio da vida, da morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Creio que a salvação não é conquistada por obras, mas recebida pela graça de Deus mediante a fé. Como está escrito em Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, hoje desejo ser batizada, não para alcançar a salvação, mas como testemunho de fé pública que Deus me concedeu uma nova vida. Amém. Graças a Deus. Efraim, também, né, Efraim? Efraim é o 29, quase 30 a mais. Eu nunca mais esqueci, porque um dia o Léo estava correndo para lá e para cá, cansando, dando canseira, eu estava com ele aqui olhando. Aí eu falei, esse 30 a mais aqui não está aguentando. Mas, meus irmãos, Deus tem transformado muito a vida desses irmãos, todos eles. Tem sido uma alegria muito grande, pelo menos para mim, eu sei que para os irmãos também. Nós vamos ouvir, melhor ouvir o testemunho de Efraim. Bom dia, paz e graça. Me chamo Efraim, tenho 29 anos, sou casado há 6 anos, tenho um filho de 3 anos e uma filha a caminho. Eu tinha um cargo na música e ajudava no registros.
Quando eu nasci, meus pais já eram dessa denominação. E desde pequeno, meus passos sempre foram dentro da igreja. Mas eu sempre me questionava sobre muitas coisas que via na igreja e às vezes comentava algo com meus irmãos e na maioria das vezes eu era repreendido. Sou o segundo caçula de 3 irmãos. No meu entendimento, achava que era a única igreja que proporcionava o caminho certo da salvação. Cria que o batismo nas águas era salvífico, que as minhas obras tinham influência na minha salvação. Não entendi bem sobre pecado. Cria que a ceia era momento santo de reconciliação com Deus, aonde todos até hoje creem dessa forma lá. Acreditava que faltar aos cultos eu estava desagradando a Deus. E cheguei a frequentar os cultos por obrigação. Na maioria das vezes, não entendia a palavra. E cheguei ao ponto de não ir para cultuar, e sim para tocar e cumprir o meu dever de músico. Não sabia ter um relacionamento com Deus, pois não o conhecia realmente. Contudo, em casa, isso afetava o meu casamento, a criação do meu filho. Não entendia meu papel de sacerdócio, e isso me arrastou até 2025. Em casa, sempre tentávamos ler a Bíblia e orar e obter mais conhecimento sobre a palavra, mas nem sabíamos por onde começar. E na igreja, isso não era bem visto. Era falado que deveríamos ler a Bíblia, mas estudar e ler não estava adiantando, pois não entendia o que lia. Mas o Espírito Santo nos apertava para termos mais conhecimento. E em 2025, recebemos a notícia que o meu sogro havia saído e me fez refletir como isso poderia ter acontecido. No fim de semana, minha esposa estava na casa do meu sogro e ela foi à igreja com eles. Quando ela voltou para casa, voltou determinada a ler a Bíblia. E com isso, começamos e recebemos um convite para participar da EBD Online. E lá aprendemos muito sobre Cristo, sobre seu evangelho e sobre a verdadeira vida cristã. E isso foi um divisor de águas. Ficou insustentável ir aos cultos, pois é tudo muito diferente do que se aprende na Bíblia. Até que depois de uns 3 meses, fomos direcionados pela Ibacem a visitar a PIB aqui em Montemor. E o Espírito Santo foi aos poucos nos ensinando a caminhar ao caminho de Cristo. Achei a liturgia do culto bem diferente, mas aos poucos me adaptei e hoje estou muito contente com a união dos irmãos. Agradeço ao pastor Norival pela paciência e esclarecer as nossas dúvidas, por estar disponível às segundas-feiras para nos orientar mais de perto, pois eram muitas as dúvidas. Pelos novos amigos que a igreja nos proporcionou e pela boa recepção dos irmãos. Sobre a fé que hoje conheço e confesso, posso dizer que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Dito isso, desejo me batizar. Hoje creio na Trindade, um Deus Pai, um Deus Filho e no Espírito Santo. Tito 3, versículo 5, diz assim: Ele nos salvou, e não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Em Efésios 1, 5 está: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. E em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras que ninguém se glorie de tê-la. Hoje posso dizer que a minha casa serve a Deus. Sou muito grato a Deus por esse privilégio. Oi, Kézia. É a sua vez. Graças a Deus, meus irmãos, que se espera de nós, homens e mulheres, né, testemunho. Quem sabe um dia nós possamos elaborar uma forma de cada um de nós da igreja dar um testemunho aqui na frente da sua vida cristã, da sua conversão. Vale para nós, né? A Kézia também. Vai, Kézia. Irmão, vocês me relevem porque eu estou grávida, então se eu chorar é normal, viu? Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Kézia, eu tenho 24 anos, sou casada com o Efraim. Sou a mãe do Leozinho e agora da Helena, confirmado.
Quando eu decidi montar essa confissão de fé, foi muito difícil achar um ponto inicial, já que passei por tantas coisas. Orando muito por isso, o Espírito Santo me fez entender que Deus já havia me predestinado à salvação. E me mostrou que o momento em que o chamado se tornou irresistível foi quando eu engravidei do Leozinho. Então, um dia fazendo meu devocional, eu li em 1 Timóteo 2,15. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Ficou claro para mim, depois de todo o processo de transformação que meu esposo já contou no testemunho dele, por isso que eu sentei depois dele, o momento exato em que eu ouvi a voz de Deus me chamando para perto. Ali, durante a gestação, os meus questionamentos se tornaram angústias, porque antes eu questionava, porém eu não tinha nenhum entendimento sobre o verdadeiro evangelho e nem sobre a missão da maternidade. E eu confesso que eu só vim entender um pouco melhor agora e ainda estou nesse processo. Mas, mesmo com a minha ignorância, Deus já me alertava sobre a necessidade de ser um bom exemplo para o meu filho. Hoje, eu conhecendo e vivenciando uma vida em Cristo, aprendi que criar filhos é uma das melhores formas de honrar a Deus. Como pais, temos a responsabilidade de educar uma pessoa, ensinar a uma alma para que ela seja a imagem de Cristo e viva uma vida que glorifique a Deus. Eu ouço esse chamado desde quando eu engravidei. Eu ouço Deus me chamando para ser melhor, para ser exemplo, me cobrando essa responsabilidade de ser uma seta na vida do meu filho. Isso foi se intensificando ao ponto que eu me deparei com a minha pobreza espiritual, com a minha miséria moral, com o meu caráter dúbio, a minha personalidade turva, meus maus hábitos, ciclos geracionais, minhas amizades duvidosas e o mais grave de tudo, o quanto eu estava longe de ser um bom exemplo de fé para ele. A igreja na qual fazíamos parte, eu não via exemplos melhores ou diferentes do que eu encontrei olhando para dentro de mim. Isso me deixou muito aflita. Por mais que eu pensasse em mudar ou chegasse a conseguir ser um bom exemplo, o nosso meio iria levar ele para um caminho que o tornaria igual à minha pior face, a de um pecador anestesiado, um cadáver. O Léo vai fazer 4 anos e eu passei esses 3 anos da vida dele questionando muitas coisas que estavam erradas à luz da palavra, na nossa antiga igreja. Eu lutava para mudar dentro da minha casa, mas um culto a mais ou a menos não fazia diferença. Eu vivi em 2 mundos, o dentro da igreja durante o culto e o outro no meu dia a dia, com um Deus longe, apenas nas pregações de domingo. Eu achava que se eu seguisse o caminho certinho da doutrina da igreja, aquilo ia transformando e santificando a minha vida, porque era o único ensino que havíamos recebido, de seguir a santa doutrina dada pelo Espírito Santo. Mas mesmo com os cabelos longos, vestes no padrão exigido, sem joias ou pinturas, eu continuava com muitas mágoas e rancores guardados no meu peito, com avareza, com ira, orgulho e soberba. Cada vez mais eu me sentia mais e mais vazia e distante de Cristo. Quando o Espírito Santo me fez ver que tudo aquilo que eu estava fazendo não estava me aproximando de Deus, pelo contrário, estava me colocando contra os meus irmãos, e que era, de longe, a última coisa que Deus queria de mim, eu entendi que aquilo não era um ensino que vinha de Deus. E eu só percebi isso conforme eu ia lendo e relembrando algumas passagens da Bíblia. E isso foi um choque muito grande para mim. Tudo o que aconteceu na nossa vida foi obra de Deus, porque na minha cabeça não tinha possibilidade nenhuma de sairmos da... Na realidade, eu não havia entendido que o problema era a falta de ensino da palavra, nem mesmo que o evangelho de Cristo não tivesse a ver com aquele tipo de ensinamento. Eu estava perdida em tanta ignorância que eu não entendia mesmo o que estava errado. Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando Deus nos chama, aí é só Deus. E quando nós ouvimos esse chamado, ele se torna irresistível. E o Senhor se encarrega de todas as coisas como ele fez na nossa vida. Com todo esse processo que nós passamos e ainda estamos vivendo, esse processo de rejeição, de incompreensão, saudades devido a tanto afastamento. Uma vez que surgiu um clima... Desculpa que eu tenho que levar isso para terapia. Surgiu um clima absurdo de indignação e incompreensão no meio dos nossos amigos e familiares. Porque se tornou um tabu falar da nossa vida. Como está agora, mesmo estando bem, mesmo estando em Cristo, não podemos compartilhar a alegria que é de ter o verdadeiro evangelho. Porque se torna motivo de briga, se torna motivo de tanta coisa que não tem essa possibilidade. Enfim, todo o nosso meio é dessa denominação. Vizinhos, enfim. É difícil. São muitos julgamentos, sem contar todos os confrontos que a gente já passa pelo evangelho. A luta contra a carne, às vezes é sufocante e até frustrante.
Mas nada disso é superior à felicidade de sabermos que estamos em Cristo. De sabermos que hoje quem é Cristo. E hoje eu confesso aqui, perante todos os que estão presentes, que eu amo Jesus. E é meu desejo servir a Deus, obedecê-lo e me batizar por imersão, passar por um batismo bíblico, consciente de que Cristo Jesus é o meu Salvador e Senhor da minha vida, que Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, e consciente de tudo o que Ele fez por mim, consciente de que o batismo não me salva e é apenas uma ordenança de Cristo aos salvos. Sei bem que através do batismo nas águas estou morrendo com Cristo, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 6. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Creio na Trindade do nosso Deus, na ceia como um memorial a Cristo pelo seu sacrifício na cruz, e que não há transubstanciação do pão e do vinho. Entendo ela como um momento de comunhão com o corpo de Cristo, que ela não me traz bênção a mais. Estou reforçando isso porque foi um choque saber realmente como deve ser celebrada a ceia. E que os santos somos nós e não a ceia. Reconheço minha natureza pecadora e compreendo que nascemos mortos 3 vezes, espiritualmente, fisicamente e eternamente, por causa do pecado original cometido pelo primeiro homem. E só encontramos vida em Jesus Cristo. Creio em todos os tópicos da confissão de fé que nos foi ensinada na classe de membresia. Assim, eu agradeço ao pastor Norival e sua esposa Valéria, a todos os pastores e presbíteros e suas famílias, aos membros da PIB por todo amor e por todo o cuidado com a minha família durante esses meses, aos membros da Ibacente Sorocaba, ao pastor Jadson e Flávio, por terem orado e nos dado tanto apoio no início dessa mudança e por terem nos direcionado para essa igreja maravilhosa. Saímos de uma denominação que realmente era bem oposta onde estamos hoje. Mas aqui nós encontramos o amor de Cristo, através de cada pessoa, de cada mensagem, de cada suporte, de cada culto. Temos visto verdadeiramente pessoas comprometidas com a mensagem do Evangelho, comprometidas umas com as outras, e isso nos deu segurança, pois refletiu verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Temos visto isso desde o primeiro momento que viemos aqui, e não tivemos vontade de visitar outra igreja, pois aqui encontramos a mensagem do Evangelho bem clara, bem exposta, bem explicada e bem vivida. Eu agradeço a vocês, irmãos, por refletirem o amor de Cristo. Sei que nenhuma igreja é perfeita, pois todos somos pecadores, mas o que se sobressai aqui realmente é Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu me sinto em casa e fico muito contente de hoje poder estar caminhando junto com vocês para o céu. Eu creio que eu sou salva, irmãos. Creio fielmente nisso. Eu quero fazer o melhor que eu posso junto com a minha família para praticarmos a nossa salvação junto dessa igreja. E louvado seja o nosso Deus, irmãos. Amém. A gente já vai encerrar agora com o Nicolas. Eu só lembrando, meus irmãos, a gente não consegue imaginar o universo dessas pessoas que estão com esse tipo de testemunho. De onde vem, o que é feito. E eu conversava às vezes com eles, eu entendia, e eu pedia a Deus, Senhor, como eu posso ajudá-los, nós presbíteros, mas eu estava mais direto por causa do meu tempo, como eu posso ajudá-los de forma que eles possam entender, porque a Bíblia já não está fazendo tanto mais sentido, porque não era usada da forma como deveria, então entra agora uma parte escura, que a Bíblia não esclarece. E quando você vê que Deus é que vai fazendo esse trabalho, que a gente não consegue enxergar o resultado, mas Deus é que vai fazendo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês também, que Deus continue esclarecendo, clareando, e só nele vocês vão encontrar nessa libertação plena, né, que é o agir de Deus pleno na nossa vida. Nicolas, pode ler, Nicolas, seu testemunho. Bom dia, irmãos. Meu nome é Nicolas, tenho 10 anos de idade. Graças a Deus, eu faço parte de uma família cristã e, desde que eu nasci, meus pais me levam à igreja. Desde pequeno, eu ouço sobre Jesus em casa e na igreja, e isto tem feito minha fé crescer. Certa vez, eu estava na casa da minha avó Joseli e meu avô José, que já estava doente, passou muito mal e ficou desacordado. Meu pai teve que fazer massagem cardíaca nele e a ambulância o levou ao hospital, onde foi internado. Enquanto isso, eu, meu pai e as minhas irmãs estávamos conversando sobre a esperança de vida eterna, com a possibilidade do meu avô não voltar.
E foi aí que percebi que eu era um pecador e Cristo era a minha única salvação. Então eu falei para o meu pai que queria ser batizado. Como disse Jesus em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que Deus nos criou e todas as outras coisas, mas pecamos contra Ele. Porém, Ele teve misericórdia de nós, fazendo uma promessa que viria um Salvador, que morreria por nós na cruz, pagando por todos os nossos pecados. Ele também prometeu que um dia viveremos eternamente com o Senhor no céu. Amém. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de dar a maior parte do tempo aula para eles, no estudo para eles, alguns outros presbíteros também fizeram isso. E meu testemunho a favor deles, né, é favorável à aceitação deles, pelo que Deus já fez na vida desses nossos irmãos. Mas eu quero abrir para a igreja alguma pergunta específica, alguma dúvida, alguma palavra que queira falar a favor. Ou... Se estiver tudo bem, está tudo bem, porque já deram testemunho. Mas eu quero abrir para a igreja. Eu entendo que os irmãos estão contentes com o que já ouviram e isso é muito bom. Eu quero lembrar, meus irmãos, aproveitando o testemunho deles, que nós vamos, entre agosto e setembro, reiniciar uma nova classe de preparação. Já tem irmãos desejando, mas você que deseja, frequenta essa igreja, deseja, nos procure. Fala, como eu posso fazer para tornar-me membro dessa igreja? De fato, é um tempo que a gente tem, tá, de preparo, sim. E você que tem filho, adolescente, não é forçar as coisas, mas ore com ele e veja o coração dele como que está, porque às vezes a criança quer e nós impedimos. Às vezes ela está fora de tempo, mas às vezes não. Precisamos estar muito atentos com esse chamar de Deus no coração dos nossos filhos, principalmente eles, que manifestam a sua vontade, muitas vezes através dos pais. Tá bom? Meus irmãos, então, mediante o testemunho dos nossos irmãos aqui, com Vicente, a proposta e apoio para aceitá-los como membros. Os favoráveis, levante muito suas mãos. Olha, está vendo? Pode baixar. Há contrário, mesmo sinal. Não há contrários. Então, meus irmãos, a partir desse momento, todos eles já são nossos irmãos, obviamente, mas membros da primeira igreja batista aqui de Montemor. Obviamente, alguns vão ser, né, efetivados após agora o batismo. Com isso também nós declaramos encerrada a assembleia desta igreja que iniciou ontem, estamos fechando agora oficialmente. Deus abençoe a todos vocês, podem sair e se preparar para o batismo, o pastor Fábio vai conduzir essa parte, tá bom? E nós vamos continuar aqui dentro, meus irmãos, adorando o nosso Deus também. Em Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A salvação não está no batismo, ela está na fé. Só que é inerente a quem crê o ser batizado. Então fica a dica para você hoje, quem crê, almeje ser batizado, porque é o cumprimento de um mandamento do Senhor para aqueles que se achegam à comunidade de fé. Vamos então realizar os batismos essa manhã. Então, sejam tolerantes com nós, estou todo mundo muito emocionado. Hoje meu filho é isso, bora. Também vai ser batizado. Então, que vocês me tolerem também um pouquinho, tá bom? Deus abençoe os irmãos. A Késia deu um excelente, um lindo testemunho daquilo que Deus fez com ela, seu esposo, sua família. Né? Então, mas ele já vem de outra igreja. Mas tem duas questões. Em quem você crê, que é objeto da sua fé, mas também tem a ver com o conteúdo do que você crê. Então, por isso nós estamos batizando-a de novo, porque nós entendemos que o batismo que ela realizou não foi um batismo bíblico. Ele está aqui reafirmando isso,
declarando fé junto com a nossa igreja. Kézia, você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Sim. Kézia, mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora perto dos 29 anos, né, Efraim? Glória a Deus por isso. Excelente testemunho. Glória a Deus, nos emocionando com as palavras. Efraim, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Efraim, mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para cumprir o seu batismo. Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Letícia, diante da sua pública confissão de fé, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Laís, nós estamos aqui para cumprir a ordenança bíblica com o seu batismo. Laís, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim. Laís, mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nicolas, estamos aqui para cumprir a ordenança bíblica, seu batismo mediante sua fé. Você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Nicolas, mediante a sua pública confissão de fé, nós te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E agora, aguardando nosso retorno, para juntos cumprir uma segunda ordenança. E hoje nós teremos o privilégio de participar da mesa do Senhor, com esses nomes irmãos e filhos. Amém? Amém. Consideramos, meus irmãos, que eles aprenderam a confissão de fé, nós assinamos a confissão de fé New Hampshire. Subscrevemos também em 1689 outras confissões firmes, mas essas eles aprenderam e eles assinam. É importante assinar o reconhecimento que ali tem doutrinas que eles vão obedecer, tá bom? Quero convidar os que foram batizados, que se tornaram membros hoje, venham aqui à frente para a gente brevemente assinar a confissão. Aqui, meus irmãos, é um mimo que a igreja passa a eles, só que contém aqui o quê? É o pacto de fé do novo membro. Eu já assinei representando a igreja, eles vão assinar e guardar em casa, cada um tem o seu. Então aqui nós temos, por exemplo, do Efraim e da Kézia, que pode vir aqui também assinar a confissão. É o Léo. Tinha que ser, né? A confissão de fé, meus irmãos, então, nós aprendemos e assinamos ela. Tá? Nós afirmamos o que nós cremos aqui. Papai de novo. E aqui dentro, meus irmãos, tem uma caneta da primeira igreja e um livro muito importante, que é o livro do Colin Hansen e Jonathan Lehman, Igreja é Essencial. Ok. Está aqui o kitzinho. Amém. Vamos pela ordem. Pode vir aqui, Gustavo. Assinar.
Obrigado. Laís. Todos os membros assinam essa confissão, tá, meus irmãos? Ou deve assinar, quase todos já assinaram. Obrigado, Laís. Letícia. Pode assinar isso. Bem. Vem, Nicolas. Obrigado.